Olá, pessoal. Estamos no canal Lumen, expandindo consciências. Como vocês sabem, o mês de setembro ele é dedicado de forma mais intensiva. Não é que durante o ano todo vai se deixar isso de lado, mas o objetivo é lembrar, né, que vale a pena viver. Então, o mês de setembro foi proposto o Setembro Amarelo pela Associação Brasileira de Psiquiatria para que se converse, se discute a respeito do sofrimento, dos transtornos mentais, mas principalmente sobre o suicídio. Isso tem um objetivo muito importante. Está cada vez maior o número de pessoas, principalmente jovens e adolescentes, que estão tirando a própria vida. Então, é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. A semana passada, participei de um evento, na verdade, o final de semana anterior, participei de um evento na cidade de Arapiraca, coordenado pelo Dr. Jean Rafael, cujo tema era Vale a Pena Viver. E o objetivo desse evento é exatamente esse. Ele é feito, normalmente, é realizado no mês de setembro, mas por motivos alheios à vontade dos organizadores, precisou ser realizado no final de agosto. E o objetivo é exatamente esse: prevenção do suicídio. Tenho dito inúmeras vezes que o Brasil é um dos países que mais sofrem com ansiedade e depressão no mundo. Então, o país do samba, o país do carnaval, o país do futebol, é também o país dos ansiosos, o país dos deprimidos, o país de muita gente vivendo uma solidão doentia, desagradável, muito dolorosa. E de algum tempo, vários anos para cá, por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, nós temos organizado, não nós que eu estou dizendo, muita gente no Brasil inteiro, todas as associações regionais de psiquiatria, os organismos vinculados à psicologia, religiões, né, organizado eventos cujo propósito maior é alertar para esta epidemia, porque é isso que o suicídio está se tornando. Há um crescendo de sentimento de vazio no mundo inteiro. E precisamos estar atentos, não somente a nós mesmos, mas àqueles que estão próximos a nós, para podermos perceber as manifestações iniciais daquilo que mais adiante poderá vir a ser uma ideação suicida, para que se evite isso. Eu
atuo como psiquiatra há mais de 40 anos. Então, já tive a oportunidade de ver, talvez, milhares de pessoas que queriam tirar a vida. E algumas dessas pessoas, elas realmente chegaram a tentar o suicídio. Porque quando a pessoa está muito mal, parece, para ela, não haver nenhuma saída. A ideia é, isso aqui vai ser para sempre. Isso aqui está extremamente ruim. E aí começa a pensar que a única saída seria a morte. E do pensar para executar, pode não se passar muito tempo. Eu lembro quando eu estava na residência médica, no período que foi na cidade de Marília, no interior de São Paulo, pela universidade, em um hospital psiquiátrico daquela cidade, eu soube que um homem querido na cidade havia se suicidado. E a história que eu escutei, né, foi muito marcante, tanto que eu lembro disso até hoje. Ele era uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista profissional, tinha família, amigos, e ele planejou, depois descobriu isso, deixou uma carta, né, dispensou no final de semana os funcionários de uma propriedade que ele tinha e tomou muitos medicamentos. E aí se descobriu e veio a falecer. Se descobriu que ele estava com câncer. Ele havia sido diagnosticado com câncer e na carta ele dizia que ele não queria passar por todo o sofrimento decorrente do câncer que ele sabia incurável. E por isso preferia a saída pelo suicídio, e foi o que ele fez. Isso foi um impacto muito grande na cidade, e esse impacto foi tão forte que ficou a lembrança, e até hoje, de vez em quando, eu lembro daquele homem e mando até um pensamento positivo para ele. Porque é terrível a pessoa sentir, imaginar e acreditar que não tem outra saída senão a morte. E quando a pessoa está muito mal, ela realmente ela pode chegar a acreditar que isso é verdade. Eu lembro de um rapaz de 22 anos de idade que jogou-se do quarto andar. Este não morreu. Ele bateu no galho de uma árvore, bateu na marquise e caiu sobre um arbusto. Quebrou bacia, quebrou o fêmur, quebrou clavícula, quebrou um dos braços. Olha, foi um desassossego, né? Ele. Mas o interessante é que não, na ressonância de preparação para a cirurgia do quadril, descobriram que ele estava com um câncer ósseo. E aí, durante a cirurgia, né, em função daquela fratura, retiraram a parte do osso que estava com o câncer, que ainda estava no início, bem no início. E aquilo que foi uma tragédia terminou sendo benéfico para ele, né? Porque ele resolveu a questão do câncer, ele ficou bom do câncer. Ficou com uma sequela, né? Mancando, e a partir daí ele foi se cuidando e realmente foi retirando a ideia do suicídio, porque com o tratamento ele foi percebendo que havia uma saída. Mas a ideia dele é que não havia saída.
E o interessante é que ele me... Interessante não, triste, né? Trágico, é que ele me contou que quando estava caindo, vocês vejam, do quarto andar até o térreo, deu tempo para isso se passar na mente dele, talvez em questão de milésimos de segundo. Ele se arrependeu de ter se jogado enquanto estava caindo. Eu digo, mas e deu tempo para isso? Ele disse, olha, parecia uma eternidade eu caí. Ou seja, há uma alteração, houve uma alteração de consciência que parecia um tempo longo, durante o qual ele se arrependeu de ter se jogado. Então, esse sentimento de que não há saída faz também com que aqueles que estão planejando ou pensando na possibilidade do suicídio, muitas vezes nem sequer cheguem a comentar com os familiares mais próximos. Isso não quer dizer que não haja meios de identificar a possibilidade da existência da ideação. Porque essas pessoas, nesse estado de sofrimento, elas começam a falar certas frases. Puxa, eu não aguento mais, está insuportável, queria que Deus me levasse, não aguento mais isso. Puxa, a vontade é dar um fim nisso, é de sumir. Então, a pessoa não está expressando claramente o desejo de se matar. Aparentemente, por trás daquelas palavras está só o desejo de se libertar do sofrimento. E é isso que a pessoa realmente quer. A grande maioria não quer realmente se matar, quer se libertar daquele sofrimento. Porém, a saída, entre aspas, que escolheu, termina levando à extinção de si mesmo, né? Pela morte. Mas o que desejam é sair daquele sofrimento. Então, se você escuta de algum familiar seu frases desse tipo, sente e vá conversar. Se você vê alguém triste, aproxime-se e pergunte o que é que está havendo. Ou apenas se coloque de lado se a pessoa não quiser conversar nada. Coloque-se disponível. Eu participei de um tempo do Núcleo de Amor à Vida, que foi organizado aqui em Maceió por uma instituição espírita e durante algum tempo funcionou vinculado a esta instituição e depois tornou-se independente. E por muitos anos ajudou muita gente. Hoje nós temos aqui em Maceió o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que faz esse trabalho. E é um trabalho muito bonito. Mas lá no NAVE, Núcleo de Amor à Vida, quantas vezes no meu plantão, que era sábado à noite, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, algumas delas, que não estavam pensando em se matar, mas estavam tristes, desalentadas, com raiva, solitárias. E às vezes dentro de casa e a família lá também, mas não se sentiam à vontade de conversar porque não havia clima, essas pessoas diziam, mas conversavam. Eu lembro de uma senhora que esta, sim, ela dizia que às vezes pensava em se matar. E eu perguntei, mas o que é que você espera através da morte? Ela disse, sair dessa tortura, porque está terrível. Eu não aguento mais. Já faz muito tempo. Eu disse, deve estar sendo muito difícil para você. Porque logo no começo de um diálogo com alguém assim, a gente não vai dizer, isso passa, né? Tudo passa, o sofrimento ajuda a conquistar a resiliência. Isso é papo para quem já saiu do sofrimento.
Mas para quem está num sofrimento agudo, intenso, aborrece, né? Aborrece. Tenha fé em Deus, né? É como se estivesse dizendo, puxa, para a pessoa, puxa, como você é fraca, né? Não aguenta isso. Vá, saia disso, ore, volte o pensamento para Deus. Ora, certamente a pessoa já voltou muito, mas como não foi mudando, ela foi perdendo a esperança. Então, quando a gente conversa com alguém assim, a gente deve ajudar para que a pessoa vá externando o que sente. E aí eu perguntei, puxa, eu disse, puxa, deve estar muito ruim. Ela disse, tá, você nem tem ideia. Há uma coisa amarga, escura. Eu disse, como se estivesse caminhando por um lugar ermo, sem lua, somente as estrelas e tudo escuro. Ela disse, é por aí, talvez até sem estrela. Só a escuridão. Eu disse, puxa vida, né? O desejo é que surja uma luzinha. Não é? Ela disse, mas eu já desejei muito, mas não surge. Disse, eu não sei exatamente como é se sentir assim. Porque é você quem está sentindo, e é você quem está sentindo o peso dessa experiência que você está experimentando. Mas me fale aí, como é que chegou nesse ponto? E aí a pessoa foi falando, foi falando. Na medida em que ela foi falando, ela foi externando aquele sentimento, aquela energia que estava circulando, né? Num circuito fechado em seu mundo interno, em seu psiquismo. E foi aliviando. Deu para sentir isso pela sua voz. Meia hora depois, 40 minutos, mais ou menos, ela estava mais aliviada. E aí eu pude perguntar, o que é que já tentou? Aí ela foi me dizendo, não havia tentado tanta coisa assim, porque o que ela sabia daquilo que poderia ajudá-la era muito pouco. E eu comecei a sugerir algumas coisas, mas depois de tê-la escutado por um bom tempo, né? Alguns locais para ela ir, procurei saber qual a religião dela, né? E o que é que ainda a mantinha viva. Eu perguntei assim mesmo, claramente, o que é que fez que você ainda não tivesse se matado? E aí ela disse, né? Ela tinha 2 filhos e eram os filhos adolescentes. E por isso, ela disse, eu ainda não me matei, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar, quanto tempo eu vou durar. Eu disse, você deve amar bastante os seus filhos. E aí a gente foi conversando sobre isso, sobre o amor que ela sentia pelos filhos. E ela começou a falar sobre os filhos. Quando ela se despediu de mim, ela estava muito mais aliviada. Durou mais ou menos 1 hora e pouco esse diálogo com ela. E certamente naquela noite ela não se mataria. Na outra semana, ela ligou novamente. E aí ela me disse que tinha ido ao núcleo religioso que ela fazia parte, eu não lembro agora qual era, né? Qual a religião que ela fazia parte, mas que ela tinha procurado, tinha sido bem recebida, tinham conversado com ela e estavam prestando assistência a ela. Bom, na outra semana ela não ligou, ela voltou a ligar, acho que quase 2 meses depois, mas aí foi para agradecer. Ela já estava bem melhor, né? Estava utilizando alguns daqueles recursos que eu havia sugerido para ela, né? Então, veja bem, eu não sabia se ela ia
Naquela noite, pelo menos, eu imaginava que não, mas no dia seguinte eu não sabia. Mas naquela hora que eu conversei com ela adiou, mesmo que não tenha cessado a ideação suicida. Ela adiou. E de adiamento em adiamento, algumas coisas vão acontecendo que vão trazendo uma nova luz naquela escuridão que a pessoa está vivendo. E há uma chance grande da pessoa sair daqui. As pesquisas indicam que a maioria dos suicídios tem a ver com transtornos mentais. Tem a ver com depressão, tem a ver principalmente com depressão, tem a ver com quadros ansiosos, com algumas psicoses, mas principalmente depressão. Durante uma depressão, que é a noite escura da alma, não no sentido dos alquimistas, né, no processo de transformação do mundo interior, alquimia do mundo interior, né, mas no sentido mesmo de escuridão interior, de sofrimento terrível. Né? A noite escura da alma vai cessando. Se a pessoa ela tiver apoio, tiver ajuda. Né? Então, esses transtornos levam a isso. A depressão é isso. E a gente não vai esperar que ocorra alguma coisa milagrosa, alguma coisa, né, que venha a mudar o que está ocorrendo com aquele ser humano em sofrimento. É muito importante ter consciência disso, que os transtornos são a causa maior das ideações e das tentativas de suicídio. Você pode dizer, aquele homem lá que eu mencionei, do período da minha residência médica, ele não parecia deprimido, não parecia, mas lá dentro ele não estava bem. Ele estava, sim, deprimido. Ele recebeu uma notícia que causou um impacto tremendo e não conseguiu assimilar aquilo. E lá intimamente revoltou-se e não quis, recusou-se a ir adiante com aquele sofrimento. Uma pessoa que está bem psiquicamente, ela vai buscar ajuda, mesmo sofrendo muito, mesmo revoltada, digamos, né? Ela busca ajuda para encontrar uma forma de sair daquela situação. Mas aquele que não está bem, ele vai desacreditando, ele vai perdendo a esperança. E nós que estamos próximos de alguém que esteja assim, podemos ser a ponte entre aquela escuridão e uma penumbra, pelo menos. Não é? Não precisa ser a luz, uma penumbra, porque da penumbra a pessoa pode ou poderá transitar para a luz, ou seja, sair da ideação, não é sair daquele sofrimento. Sair daquele sofrimento pode ser que leve mais tempo, mas sair da ideação, ou seja, a pessoa ter consciência que aquilo é transitório e que mais cedo ou mais tarde, com ajuda, com tratamento adequado, ela poderá sair daquela situação tão terrível. Então, perceber isso, sentir isso, é muito importante. Né? Eu falei de algumas frases que as pessoas que, mesmo que não estejam ainda claramente pensando em suicídio, mas que poderão vir a pensar, elas começam a emiti-las. No caso, por exemplo, de uma pessoa num estado psicótico,
a pessoa começa a dizer que é um passarinho e que é capaz de voar. E se não houver atenção, a pessoa pode ir para o alto de um prédio e se jogar de lá de cima. Isso é um pensamento suicida, uma ideação suicida. E a gente deve realmente tomar conta. Ou, no caso de um psicótico que é extremamente poderoso e que pode ficar na frente de um carro que não vai acontecer nada. Isso são ideações suicidas próprias de psicóticos, né? Travestidas de uma onipotência tremenda, né? Que oculta o sentimento de minusvalia, a desesperança, oculta tudo mais. Então, família deve estar atenta, aqueles que atendem também, para poder perceber os sinais de pedido de ajuda e atuar. O suicídio ele está presente na humanidade desde muito tempo, talvez desde que o ser humano começou a desabrochar a razão, a inteligência, né? Porque o suicídio, embora nem sempre tenha ligação com esse tipo de sofrimento, porque houve culturas, povos antigos, para os pais, o suicídio era uma saída honrosa para uma vida desonrosa. Por exemplo, os povos germânicos, anglo-saxões, que os romanos chamavam os bárbaros, bárbaros era no sentido de que não eram romanos, né, significava isso, eles consideravam de melhor alvitre, né, morrerem pelo suicídio do que de velhice. Para eles era o máximo morrer no campo de batalha, numa guerra, numa luta, no combate, porque aí eles iriam para o paraíso específico daquele povo, onde seriam recebidos por não sei quantas virgens e teriam comida farta e abundante fornecida pelos deuses. Então, quando não morriam e estavam envelhecendo, muitos se dirigiam para um local específico, que era aquele apropriado, né, e convencionado por aquela população para se matar. Terrível isso, né? Mas fazia parte da cultura. Entre os japoneses, né, hoje é bem mais raro, mas antigamente era comum. Aquele que se sentia desonrado, ele praticava o harakiri, não sei se é exatamente assim a pronúncia, o suicídio pela honra. Com uma espada curta, eles feriam o abdômen e rasgavam o abdômen e os órgãos internos, porque aí não teriam possibilidade de escapatória. Morreriam de qualquer maneira. Então, eles faziam isso. Uma outra forma, né, entre japoneses, por exemplo, né, era um sujeito com muito ódio de alguém e aí se matava na porta daquele adversário, né, daquela pessoa que não gostava, que ele não gostava, para, como fantasma, como alma, perturbar a vida do seu desafeto. É um negócio estranho isso, né? Mas isso existiu. Acho que hoje encontram outra forma de perturbar o desafeto, que é muito melhor do que essa. Mas o suicídio esteve muito presente. Hoje, a forma, por exemplo, da sociedade cristã lidar com o suicídio, obviamente, está muito mais humana, mais cristã
do que há 60, 70, 80, 100 anos atrás. Nesse período, e para trás ainda, aquele que se matava não tinha direito às cerimônias religiosas, não tinham direito a serem sepultados no Campo Santo, no cemitério da localidade, chamado de Campo Santo, porque foi contra a lei de Deus. Então, estava num pecado mortal, um pecado terrível, não tinha direito ao céu, ia direto para o inferno e não merecia nada daquilo que alguém que morreu por morte natural, mesmo que tivesse sido um salafrário, um corrupto danado, né, teria. Mas, graças a Deus, isso foi mudando, né, essa forma de encarar como o suicídio como um pecado, como um pecador, né, alguém que não merecia o perdão de Deus. Porque, obviamente, se a gente pensar nesse ser, uma inteligência suprema, obviamente, ele deve funcionar de forma muito diferente que nós, os humanos, e deve ser extremamente acolhedor. Então, mudou isso, mudou para melhor, de forma que em todas as religiões agora, as religiões cristãs mais tradicionais, pode ser aquele que foi vítima do suicídio, sepultado no cemitério, recebe as orações, as cerimônias religiosas, né? Tudo aquilo que é necessário de acordo com aquela corrente religiosa. E há uma maior conscientização também da sociedade para saber que existe o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto é aquele que o indivíduo quer se matar e aí vai e tenta. O suicídio indireto é aquele em que o indivíduo está se matando pelo estilo de vida. Aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que come demais, aquele que dirige perigosamente ou vive perigosamente. Há um impulso suicida presente nessas pessoas. Veja bem, o uso de droga. Né? O que é que vai ocorrendo com a pessoa? Deteriorando personalidade, deteriorando vontade, deteriorando tudo aquilo que o indivíduo possuía de positivo. Até que ele se transforma, pelo uso da droga e suas consequências, num farrapo humano. Aquela pessoa, do ponto de vista social, do ponto de vista psíquico, ela está morrendo. Até que se concretize a morte física, a morte do corpo. Mas ela já vinha morrendo. Então, essas pessoas precisam de ajuda. E é um absurdo, eu compartilho do pensamento e da fala do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi ao Congresso Nacional há poucos dias atrás, né, expressar toda a preocupação da comunidade de saúde mental, psiquiatras, né, e acredito que psicólogos também, pela possibilidade de se descriminalizar as drogas. Isso vai facilitar o tráfico de drogas. Em nenhum lugar onde isso foi feito funcionou. Pelo contrário, piorou. A Califórnia hoje está em decadência. Roubos, violências, assassinatos
E isso tem a ver com a liberação do uso das drogas. Está terrível por lá. Não só por lá, em todos os locais onde a droga foi liberada, a situação piorou. Fantasmas, verdadeiros zumbis, perambulando pelas ruas. E vai se tornando difícil prestar ajuda, porque uma coisa é você ajudar 20, 30 pessoas, outra é você ajudar milhares de pessoas. Mas é preciso que a sociedade se posicione, tanto para ajudar, como para impedir que se piore esta situação. Então, aí nós temos o suicídio consciente, direto, e o suicídio inconsciente e indireto. Mas ainda tem formas de suicídio que não são tão faladas e que elas ocorrem, talvez, com maior frequência do que a gente possa imaginar, porque não há ainda pesquisas suficientes para mostrar estatisticamente o quanto isso ocorre. Por exemplo, eu atendi pessoas que disseram, né, eu vou me matar, mas não quero que ninguém saiba. Eu vou, numa estrada, em velocidade, colocar meu carro contra um caminhão. E aí não tem como escapar. Eu vou morrer. Eu disse, bonito isso, né? Além de você morrer, talvez leve também o motorista, né, e seus acompanhantes do caminhão. E você sabe se esse motorista tem família, quantos filhos tem? E aí, essa pessoa que eu estou me lembrando disse, não havia pensado nisso. Pois é. Disse, vou ter que encontrar uma outra forma de me matar, que ninguém saiba que é suicídio. Felizmente, a gente foi trabalhando isso e essa pessoa terminou saindo. Mas não foi nenhuma nem duas, foram várias. Nenhuma delas chegou a fazer isso. Felizmente, graças a Deus. Mas quantos ocorrem? Que pensam e não dizem para ninguém. Não estão numa psicoterapia. Não foram a um psiquiatra. Não conversaram com ninguém, nem amigo, nem da família, ninguém. Né? E que talvez tenha feito. Então, é preciso que estejamos atentos às manifestações. Uma pessoa que está muito triste, uma pessoa se sentindo desesperançada, uma pessoa se sentindo sem futuro, uma pessoa que já perdeu a vinculação com a religião que ela tinha, perdendo a esperança, por exemplo, em Deus ou naquilo que ela acreditava. Então, essa pessoa, ela precisa de acolhimento, ela precisa de atenção e ela precisa também de ajuda profissional, para que, com ajuda adequada, ela vá transitando daquela noite escura para um alvorecer mais luminoso. É possível? Claro que é. Já vi muita gente em desespero, mal, transitar daquele estado para um outro, bem melhor. E já vi muita gente que tentou se matar e que depois, por tomada de consciência, através de um trabalho bem realizado, foi modificando a relação consigo e com a vida. Eu lembro, já contei isso em outros vídeos, mas vou contar novamente. Há uns, talvez, 30 anos atrás, não lembro bem, eu atendi um homem como psiquiatra.
ele foi encaminhado para mim por uma psicóloga, porque ele havia saído do hospital, onde ele passou quase 30 dias internado, e a maior parte desse tempo na UTI, num estado de coma motivado pelos remédios, a quantidade de remédios que ele havia ingerido na tentativa de suicídio. E aí, ao sair, ele foi para uma psicóloga, a psicóloga e o médico lá já tinham feito esse encaminhamento, ele procurou a psiquiatria. No caso, eu o atendi. Aí eu atendi, conversei com ele, ele veio para a primeira consulta, para a segunda. Na quinta consulta, ele olhou para mim e disse: eu preciso lhe dizer algo. Eu disse: fique à vontade. Se você se sente à vontade, pode dizer. Ele disse: eu, quando pensei em me matar, eu queria morrer, porque achava que não tinha mais solução para o meu caso. Estava uma dor terrível. E eu não queria nem sofrer, nem que minha família, principalmente minha mãe, ele era solteiro, vivia com a mãe e um irmão, sofra mais por minha causa. E aí eu peguei os remédios que havia em casa e tomei-os todos. Quando eu estava muito mal, sem forças, nem para falar, quanto mais me levantar, eu não entendo por que me arrependi. Me arrependi de ter feito aquilo, mas não tinha mais jeito. E aí eu morri. Pelo menos na ocasião eu pensei ter morrido. E aí, para minha surpresa, eu me vi em pé, olhando para mim, deitado, inerte no chão. Então eu era dois. E eu disse: estou enlouquecendo. São os remédios, não consegui morrer e eu estou enlouquecendo. Eu me vejo agora duplicado. Mas eu, em pé, eu pensava, eu me movia, eu me sentia, enquanto que aquele eu, deitado, estava completamente inerte. Depois de algum tempo, bateram na porta, era minha mãe. Como eu não atendi, ela chamou meu irmão. Meu irmão bateu com mais força, terminou arrombando a porta e aí me encontraram naquele estado e me levaram imediatamente para a emergência. Lá chegando, e eu fui acompanhando, porque não tinha como não acompanhar. Tinha um cordão escuro, sujo, me ligando àquele corpo que estava sendo levado, porque aí eu já estava pensando, não é possível, aquilo é o meu corpo e eu aqui, o que é que sou? E aí no hospital fizeram ainda uma lavagem, mas já tinha passado muito tempo, um bom tempo, e depois fui conduzido para a UTI, onde permaneci por quase 30 dias. Mas como é que você sabe que foram quase 30 dias? Ele disse: no birô do médico tinha uma folhinha. E lá eles iam marcando os dias à medida que estes passavam. Então eu pude acompanhar. E eu fiquei acompanhando toda a rotina, tudo que faziam, desesperado, com o mesmo sofrimento que sentia antes de ter tomado aquele monte de remédio. E, além do mais, ainda tonto, com um mal-estar profundo por conta dos remédios que eu havia tomado. E o desespero continuava intenso, eu revoltado porque não havia morrido. E queria morrer e não tinha como. Mas aí eu já sabia que aquele corpo era o meu corpo e que eu, do lado de fora, era alguma coisa como um fantasma, uma alma em desespero absoluto. Até que chegou o dia que eu não aguentei mais. Comecei a lembrar da minha avó, que morreu quando eu estava com 13 anos de idade, que eu gostava muito dela.
E ela me amava, eu tinha certeza disso. E aí eu caí no chão, de joelhos, e rezei. E aí eu pedi a Deus que me ajudasse, que eu não estava aguentando, que eu já sabia que não dava para morrer. Eu já tinha perdido essa esperança, mas que ele me ajudasse. Eu não o conhecia, mas sabia, pelo que minha avó me havia dito, que ele podia me ajudar, que ele ajudava todo mundo. E aí eu fui orando, 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 orando. Daí a pouco, lá no fundo da UTI, começou a se formar uma luminosidade, uma luz intensa. E dessa luz foi saindo uma figura luminosa que, à medida que se aproximava de mim, eu vi que era a minha avó. Ela estava sorrindo, estava mais jovem. Aproximou-se, me abraçou e disse: meu filho. E aí me chamou pelo apelido que ela me chamava. Eu estava do seu lado o tempo todo, mas a sua revolta impedia que você me visse. Mas agora que você orou, que você saiu mais daquele estado, você possibilitou que eu viesse até você. E aí ela me colocou no colo, me abraçou. Eu disse: vó, eu não quero voltar, eu quero ficar com você. Ela disse: não pode, meu filho. Você ainda tem um tempo lá. Você precisa voltar. Mas lá estava muito ruim. Eu não quero voltar. Se você não voltar, me disse minha avó, não vai poder ficar comigo. Você irá para um lugar onde estão muitos suicidas, esgotando a energia humana para serem recolhidos e auxiliados. Então, volte, meu filho, volte e aprenda com a vida, aprenda a viver. Confie em Deus. Por mais ruim que esteja a situação, confie nele, volte. E aí, me disse esse homem, eu fui adormecendo e quando eu acordei, estava no leito da UTI. Eu já não era mais dois. Eu estava muito fraco, muito fraco. Mas eu tinha lembrança de tudo aquilo que ocorrera. Depois eu fui para um quarto e do quarto eu recebi alta. E aí hoje eu estou me tratando. E eu perguntei: o que é que você considera essa experiência? E ele me disse: eu não sei, mas que eu vivi isso, eu vivi. E depois eu comecei a ler sobre um psiquiatra americano, Raymond Moody, que escreveu um livro, Vida Após a Vida, sobre pessoas que passaram por aquilo que ele começou a denominar de experiência de quase morte. E eu vivi isso, tenho certeza disso. E hoje eu sei que a morte não existe, que não adianta eu me matar. Então, o que eu quero é me conhecer, melhorar e viver minha vida da melhor forma que for possível até que chegue o dia de ir embora. Essa experiência me tocou profundamente. Já ouvi outros, muitos relatos de experiências de quase morte, principalmente no consultório, mas também fora do consultório. No consultório, de experiências mais simples do que essa, porque como esta, não ouvi nenhuma outra. É verdade isso? Para mim é. Para mim é verdade. E as experiências, as pesquisas apontam nessa direção.
Eu falo isso para todo paciente? Não, mas para alguns falo. Aqueles que estão pensando em se matar. E aí o que eu digo é: e se isso for verdade? Geralmente tem uma repercussão muito positiva. Mas tem outros que eu não falo, porque eu percebo, sinto que não vai ter uma boa receptividade àquela história. E aí trabalho de outra forma, vou falar de outra forma, né? Seja como psiquiatra, seja como psicoterapeuta. Então, lembrando do evento que eu participei a semana, o final de semana antepassado, vale a pena viver? Claro que vale. Há momentos em que a gente pode estar muito cansado, desesperançado, assoberbado, talvez até desacreditando de muita coisa. Mas é muito importante o acolhimento, a presença, a ajuda, porque esses estados eles tendem a passar. Alguns por si mesmo, porque nós somos ídolos, mas muitos com ajuda adequada. Então, esta é a mensagem deste vídeo, para que a gente esteja atento, ouvindo, com ouvidos compassivos, a fala do outro, para a gente poder sentir, até onde nos for possível, o que se passa no campo psíquico, na intimidade daquela pessoa. E ajudarmos da melhor forma que nos for possível. Às vezes, a forma de ajudar é estar junto, é só ouvir, ou não dizer nada, só ficar ao lado. Porque aí a pessoa, ela adquire confiança, ela sente que tem alguém que está interessada. E aí tem mais alguns minutos, algumas horas, mais um dia, 2 dias, e outras coisas vão acontecendo e havendo a possibilidade de serem ajudadas. Então, estejamos, volto a dizer, atentos a isso, para que consigamos nos ajudar, em primeiro lugar, nos acolhendo e acolhendo aqueles que nos estão próximos, para que não cheguem a esse ponto da noite escura da alma. Então, gente, um grande abraço para vocês. Quem não está inscrito, se inscreva e divulguem este vídeo. Compartilhem com pessoas que vocês acham que poderão se beneficiar do que aqui nós conversamos. Um grande abraço a todos, que a vida seja plena de aprendizado, de experiências de renovação no mundo interno e na vida de uma forma geral, para que a gente possa ir caminhando com mais segurança na direção de onde a gente deve chegar, que é um estado de maior plenitude, um estado de mais paz interior. Um abraço a todos.